Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o assunto de hoje é a teoria das relações humanas. Que bacana! Essa é uma teoria muito bonita e muito interessante, então vocês tenho certeza vão gostar muito desse vídeo de hoje. Tá bom, gente? Então vamos lá estudar um pouco a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, ela tem basicamente 4 pilares que deram origem a ela. Primeiro, nós temos aqui a necessidade de se democratizar e humanizar a administração. Então, porque antes da teoria das relações humanas, pessoal, a teoria das relações, as teorias administrativas anteriores, eu quero dizer, elas foram muito autocráticas. Então, vocês podem ver isso na teoria da administração científica, na teoria clássica. Começa a mudar um pouquinho nas teorias transitivas, que são uma transição entre as teorias clássicas e a teoria das relações humanas. Então, a teoria das relações humanas surgiu por causa disso. Primeiro, por causa de uma necessidade de se humanizar e democratizar a administração. Também surgiu por causa do desenvolvimento das ciências humanas, especialmente a psicologia. Então, os principais autores dessa teoria das relações humanas, vocês vão ver que são psicólogos. E também alguns são filósofos, que nem o John Dewey. Esse John Dewey era um filósofo e ele foi o fundador de uma coisa chamada de filosofia pragmática. Tá? Então, as ideias da filosofia pragmática do John Dewey foram importantes e também as ideias da psicologia dinâmica do Kurt Lewin. Então, o Kurt Lewin foi também importante. Então, duas pessoas fundamentais para o surgimento da teoria das relações humanas foi o John Dewey, que foi o criador da filosofia pragmática, aquela filosofia que coloca as coisas em funcionamento na prática, e a psicologia dinâmica do Kurt Lewin. Esses dois autores, então, foram fundamentais para o surgimento da teoria das relações humanas. E, por último, o quarto motivo, a quarta razão, são as conclusões da experiência de Hawthorne. Essa experiência de Hawthorne, pessoal, foi feita entre os anos de 1927 e 1932, numa indústria de relés nos Estados Unidos, numa cidade chamada Chicago, num bairro, uma fábrica que ficava num bairro chamado Hawthorne. Por isso é que essa experiência tem o nome de experiência de Hawthorne. Basicamente era uma tentativa de um pesquisador, de um psicólogo chamado George Elton Mayo. Esse George Elton Mayo queria, então, verificar se a iluminação, a luminosidade no ambiente de trabalho ia afetar a rentabilidade, o rendimento dos trabalhadores, tá? Então, ele queria verificar se a quantidade de luz que existia num determinado ambiente de trabalho ia fazer com que o trabalho dos operários rendesse mais. Então, esse foi o objetivo da experiência de Hawthorne e nós vamos ver isso neste vídeo de hoje. Bacana, pessoal? A situação de uma indústria têxtil. Em 1924, foi feito um estudo numa indústria têxtil e lá existia uma alta rotatividade de pessoal. Muita gente entrava e saía, era 250% de rotatividade ao ano. Isso é uma rotatividade altíssima, tá, pessoal?
E essa indústria têxtil tentou vários esquemas diferentes de remuneração para ver se as pessoas paravam de pedir demissão. Aí o que eles fizeram? Eles introduziram alguns intervalos de descanso. Então, os intervalos de descanso foram introduzidos nessa indústria têxtil, uma fábrica de tecidos. Aí, depois dessa introdução de intervalos de descanso, eles delegaram aos operários, o que eles delegaram? A definição ou a decisão de definir os horários de trabalho. Então, a partir desses intervalos de descanso, da delegação aos operários, a definição de horário de trabalho, e depois eles fizeram mais um negócio interessante, contrataram uma enfermeira. Uma enfermeira para quê? Para ajudar esses operários nas questões da saúde deles, tá? Então, eles contrataram uma enfermeira. E aí, o que aconteceu? Qual foi a consequência disso, hein, pessoal? A consequência foi que, em pouco tempo, surgiu um espírito de grupo, um espírito de equipe, aumentou a produtividade e a rotatividade caiu bastante. Tá, pessoal? Então, se alguém te perguntar o que aconteceu na indústria têxtil, você diz, olha, foram feitos vários esquemas diferentes de remuneração, foram tentados, mas não deu muito certo, então foi introduzido alguns intervalos de descanso e os empregados puderam decidir seus horários de trabalho. Então, horários de descanso, intervalos de trabalho, e os operários podiam decidir seus horários, né? Então, intervalos de descanso, operários poderem decidir seu horário de trabalho e a contratação da enfermeira. Então, 3 coisas foram fundamentais. Primeira, intervalos de descanso. Segunda, os operários podiam decidir seus horários de trabalho. E terceira, a contratação da enfermeira. Que resultado essa indústria têxtil obteve a partir disso, hein, pessoal? Essa indústria têxtil teve como resultado o surgimento de um espírito de grupo, um espírito de equipe, aumento da produtividade e a diminuição da rotação de pessoal. As pessoas começaram a pedir demissão menos do que antes. Claro que algumas pessoas ainda pediam demissão, mas não tanto quanto antes. Beleza, pessoal? Essa é a situação daquela indústria têxtil. Só que o Maio fez uma experiência naquela fábrica de relés que eu disse antes para vocês, e nós vamos ver agora o que aconteceu lá. A experiência de Hawthorne foi feita numa empresa chamada Western Electric, em Chicago. No ano de 1927 ela começou. Lá, o Jorge Elton Maio, o autor dessa experiência, ele tentou estudar a correlação entre iluminação e eficiência. Beleza? Por causa da existência de acidentes, fadiga, rotatividade, condições de trabalho. Então, ele queria reduzir a fadiga, os acidentes de trabalho, a rotatividade, melhorar as condições de trabalho. Então, ele pensou que, é uma teoria dele, que a iluminação tinha uma correlação com a eficiência. Então, quanto melhor iluminado fosse aquele ambiente de trabalho, mais eficientes os operários seriam, de acordo com essa teoria que ele imaginava que poderia existir. Beleza, pessoal? Então, mas o que aconteceu depois, hein? Vamos ver isso? Vamos lá. Primeiras conclusões. As 3 primeiras conclusões foram as seguintes: a influência dos fatores psicológicos. Então, não foram os fatores físicos, como a iluminação, que afetavam o rendimento, mas os fatores psicológicos.
Então, ele fez uma tentativa de neutralizar esses fatores psicológicos, deixar eles isolados. E, para isso, eles prorrogaram a experiência até 1932. Beleza, pessoal? A primeira fase da experiência de Hawthorne, em 1924, então foram escolhidos grupos de operários que faziam o mesmo tipo de trabalho em condições idênticas. Então, chamaram um grupo de observação, que trabalhava sob condições de iluminação variável, e o grupo de controle, que tinha uma iluminação constante. E o objetivo, então, era analisar os efeitos da iluminação sobre o rendimento do trabalho. Bacana? Então, vamos ver o que aconteceu com essa brincadeira aí, com essa experiência de Hawthorne. Na primeira fase da experiência, não foi encontrada a correlação entre iluminação e produtividade. O que eles encontraram? Um fator psicológico. As operárias, as meninas do grupo que estavam sendo observadas, elas se sentiam na obrigação de trabalhar mais quando a iluminação aumentava e menos quando a iluminação diminuía, porque eles achavam que precisavam colaborar. Ah, não, agora botou mais luz, então vamos caprichar mais, fazer mais rápido, porque agora tem mais luz, então eles precisam disso, eles precisam desse resultado. Então, foi encontrada preponderância, ou seja, o aspecto psicológico, o fator psicológico é mais importante que o fator fisiológico no desempenho dos funcionários. E isso foi encontrado pela experiência de Hawthorne. A preponderância ou os fatores psicológicos são mais importantes que os fatores fisiológicos. Bacana? Os pesquisadores tentaram, então, eliminar o fator psicológico da pesquisa por considerá-lo inoportuno. Vejam que coisa, né? Na segunda fase da experiência de Hawthorne, em 1927, foram criados dois grupos. O primeiro grupo era chamado de grupo de observação e o segundo grupo, o grupo de controle. O grupo de observação tinha 6 operárias que tinham condições especiais de trabalho. O grupo de observação ficava numa sala separada dos demais e as condições de trabalho poderiam mudar. E os participantes do grupo de observação, essas 6 meninas, essas 6 senhoras, essas 6 moças, que participavam desse grupo de observação eram devidamente informadas sobre o que estava acontecendo. E no grupo de controle estavam os demais empregados do setor de montagem de relés. As peças produzidas pelo grupo de observação eram contadas e seus resultados comparados com os resultados do grupo de controle, que eram os operários que ficavam num outro lugar, não junto com aquelas 6 senhoras, 6 moças que trabalhavam separado. Então, eles introduziram algumas mudanças nas condições de trabalho daquele grupo de observação. Local de trabalho, sistema de pagamento, começaram a pagar um pouco mais para essas 6 meninas, 5 minutos de descanso nos 2 períodos. Então, o local de trabalho. O local de trabalho não afetou o rendimento, mas o sistema de pagamento diferente aumentou a produtividade. 5 minutos de descanso nos 2 períodos, de manhã e de tarde, aumentou a produtividade. Depois, aumentados para 10 minutos, aumentou a produtividade de novo. 3 intervalos de 5 minutos, diminuiu a produtividade. Por quê? Porque quebrou o ritmo, era muito intervalo de descanso. 2 intervalos de 10 minutos e um lanche, aumentou a produtividade de novo.
Diminuição da jornada em 30 minutos à tarde, aumentou a produtividade de novo. Semana de 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, aumentou de novo a produtividade. Todos os benefícios foram retirados e aumentou a produtividade, e a produtividade se manteve alta mesmo assim. Tá, pessoal? Por quê? Porque elas se sentiram na obrigação de continuar produzindo mais, visto que tinham recebido um monte de benefícios. E na segunda fase, algumas conclusões interessantes de novo. As operárias gostavam de trabalhar na sala de controle, pois era divertido e a supervisão era mais branda, não era tão rígida que nem as outras operárias ou os outros operários daquela fábrica, daquele setor de fabricação de relés. Havia mais liberdade, menos ansiedade, menos pressão do supervisor. Havia um ambiente amistoso, não tinha pressão e aumentava a satisfação dessas senhoras, dessas moças. O autor, o Jorge Elton Maio, fala as moças. Então, no artigo dele, A Experiência de Hawthorne, a teoria das relações humanas, ele fala das moças. Então, provavelmente eram jovens solteiras, senão ele teria se referido a elas como senhoras. Então, provavelmente foram garotas, moças solteiras, jovens, que trabalhavam naquele grupo de controle, essas 6 pessoas. Então, as pessoas não tinham medo do supervisor, então aquelas 6 moças que ele fala não tinham medo do supervisor, que era visto como um orientador, alguém que orientava elas. As operárias fizeram amizade entre si e tornaram-se uma equipe. Então vejam quanto fator psicológico é envolvido aí. E o grupo desenvolveu objetivos comuns, como aumentar o ritmo, apesar do pedido de trabalharem normalmente. Então, mesmo o Maio pedindo para elas trabalhar normal, elas se sentiam na obrigação de aumentar o ritmo em função daquele clima amistoso que existia naquela sala. Na terceira fase da experiência de Hawthorne, que aconteceu em 1928, os pesquisadores, o Maio e os amigos dele, ficaram muito intrigados com os resultados de suas pesquisas nas fases anteriores. Então, eles passaram a estudar as relações humanas. O grupo de controle considerava a supervisão humilhante e constrangedora. Aquele grande grupo, não as 6 moças, mas o grande grupo, considerava a supervisão humilhante e constrangedora. A empresa sabia pouco sobre a atitude dos funcionários ou das funcionárias, porque a maioria eram mulheres. E daí a empresa iniciou um programa de entrevista com seus mais de 40 mil empregados. Então, era uma fábrica grande, tinha mais de 40 mil funcionários, e eles começaram um programa de entrevista com cada funcionário. Se fosse eu teria partido para uma amostragem, entrevistar algumas pessoas, separar por grupos e fazer entrevistas com algumas pessoas, porque você já pensou em entrevistar 40 mil pessoas? Quanto tempo e dinheiro isso custa? Beleza? Só para fazer vocês pensar também nisso. Joia, pessoal? Então, continuando. O programa de entrevistas revelou a existência de uma coisa que a gente chama de organização informal dos empregados, que foi criada por eles para se protegerem de ameaças da administração. Os padrões de produção não eram ultrapassados, práticas não formalizadas de punição aos empregados que trabalhavam mais. Então, os grupos informais, eles faziam o quê? Eles tentavam trabalhar o mínimo possível, porque para ninguém ficar se forçando demais, então eles
eles nunca ultrapassavam os padrões, e se algum dos operários, alguma operária trabalhasse mais, o grupo informal, os outros empregados se uniam e criavam um sistema de punições. Esse sistema de punições ele não é declarado e aberto, entenderam? Mas ele é subjetivo, ele é implícito, ele não aparece, mas ele existe. Então, por exemplo, vamos imaginar nós aqui. Nós formamos uma equipe, um grupo informal, daqueles caras dentro da fábrica que gostam de pescar no final de semana. Mas daí vai um e trabalha mais do que os outros. Para o chefe não perceber que esse está trabalhando mais e os outros poderiam também trabalhar mais, esse grupo informal vai punir aquele membro que trabalhou mais. Eles vão chamar ele de traidor, às escondidas, sem o supervisor enxergar isso, ou escutar, ou ver isso, eles chamam ele de traidor. Eles não convidam ele para o final de semana, para um almoço ou para uma pescaria, beleza? Eles vão eliminando aquele membro. Eles vão sabotar ele, não vão mais conversar com ele, e daí ele vai ter que reduzir o ritmo para chegar no nível de todos, para ninguém precisar trabalhar muito. Perceberam? Então, existe uma prática não formalizada de punição aos empregados que trabalham mais. Existe uma liderança informal de alguns empregados que mantêm o grupo unido e asseguram respeito pelas regras de conduta. Contentamentos, perdão, eu estou lendo aqui o slide, contentamentos e descontentamentos em relação às atitudes do supervisor a respeito do comportamento dos empregados. Com a organização informal, os empregados, os trabalhadores se mantêm unidos por meio de laços de lealdade. Eles têm que ser leais um com o outro, um com os outros. Bacana, gente. Então, numa fábrica tem o grupo dos fumantes, tem aqueles que querem fumar escondido na fábrica e um protege o outro. Na fábrica tem aqueles que são viciados em bebidas alcoólicas e tudo mais. E aí eles acabam inventando as coisas e um protegendo o outro. Beleza, pessoal? Então, continuando. Quarta fase da experiência de Hawthorne, que aconteceu em 1932. Foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala. Numa sala especial, com condições de trabalho idênticas às do departamento. Um sistema de pagamento baseado na produção do grupo experimental, e assim que os operários se familiarizaram com o novo sistema, reduziram seu ritmo de trabalho. Uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. Era considerado delator, inimigo, aquele membro do grupo que aumentasse a produção. Por quê? Porque eles queriam manter um nível de produção que eles não precisassem fazer muito esforço. Porque eles queriam ganhar por peça um determinado valor. Então, eles forçavam para a empresa pagar mais por peça, porque senão não daria um bom salário por dia. Então, daria menos de salário por dia se a empresa pagasse menos por peça. Então, se eles se esforçassem muito, produziriam muitas peças, eles tinham medo que o pagamento por peça fosse diminuir. Esse é o nosso último slide. A parte final, que é a quarta fase da experiência de Hawthorne. Então, nessa fase foram feitas 3 coisas. Foi estudada a relação entre a organização informal dos empregados e a organização formal da fábrica. A experiência foi suspensa em 1932 por motivos financeiros. Lembra que eles queriam entrevistar todos os empregados? Pois é isso que ficou difícil.
os resultados da experiência de Hawthorne são fundamentais para o desenvolvimento da teoria da administração. Beleza, pessoal? Joia? Então tá bom. Coloquem nos comentários as dúvidas de vocês e a gente vai conversando. Bacana? E em breve eu espero que a gente possa se encontrar. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, gente.